Olá, alunos da segunda turma do curso de Agronomia do SESC. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de Topografia e Agrimensura, abordando hoje sobre as grandezas medidas em um levantamento topográfico. Espero que compreendam bem a aula e que anotem quaisquer dúvidas para que depois possamos saná-las. Boa aula a todos! As grandezas medidas em um levantamento topográfico podem ser de dois tipos: angulares, obtendo-se ângulos horizontais ou ângulos verticais, e lineares, obtendo-se distância horizontal ou distância vertical, também conhecida como diferença de nível. O ângulo horizontal é medido entre as projeções de dois alinhamentos do terreno no plano horizontal. Nós podemos observar aí esta figura, na qual exemplifica um ângulo horizontal medido entre as arestas 1 e 2, de duas paredes de uma edificação. O ângulo horizontal é o mesmo para os três planos horizontais mostrados, representados por HZ. O ângulo vertical é medido entre um alinhamento do terreno e o plano do horizonte. Ele pode ser ascendente, caso seja ascendente, o terreno se encontra em aclive, ou pode ser descendente, neste caso, o terreno se encontra em declive. No plano vertical, os ângulos são medidos a partir de uma origem que normalmente é fixada pelo fabricante do instrumento. Quando a origem de contagem do ângulo é um plano horizontal, o ângulo é dito vertical. Podemos observar um plano horizontal. Nesse caso, segmento 01, nós temos uma linha divisada ascendente. Lembrando também que podemos ter uma linha divisada descendente, ok? Então, neste caso, o ângulo pode variar de 0 a 90 graus, correto? Quando a origem de contagem corresponde à vertical do ponto, o ângulo é chamado de zenital. Então, vejam bem, não é mais em relação ao plano horizontal, como no exemplo anterior, que seria o plano horizontal. Então, em relação à vertical do ponto O, ele é chamado de zenital, ok? Neste caso, o ângulo é sempre positivo e varia de 0 a 360 graus. Lembrando que nós também temos linhas divisadas ascendente e descendente. Para entendermos melhor sobre ângulo zenital, nós precisamos saber o que é zênite. A palavra zênite deriva da expressão árabe significando direção da cabeça ou caminho acima da cabeça. Temos, então, neste exemplo, um instrumento sobre uma superfície, Então, acima da cabeça, acima do instrumento, nós temos o zênite. Por outro lado, o ponto traçado por um eixo vertical de sentido oposto recebe o nome de nadir. Então, nós temos aí, na vertical para baixo, o nadir. Aqui uma outra imagem para representar, tá? O zênite acima da cabeça e o nadir na vertical para baixo. O ângulo vertical nos equipamentos topográficos modernos também pode ser medido a partir da vertical do lugar, com origem no zênite ou nadir. Daí o ângulo denominar-se ângulo zenital ou ângulo nadiral. Então, nós podemos observar a imagem, Nós temos aí o zênite, o instrumento sobre uma superfície novamente, temos o zênite, o ângulo zenital apresentado aí, nós queremos descobrir este ângulo vertical representado por alfa. Como nós fazemos isso? Para determinar. Então, quando o ângulo zenital se encontra entre 0 e 180 graus, nós determinamos o ângulo vertical como 90 graus menos o ângulo zenital. Caso o ângulo zenital se encontre entre 180 e 360 graus, nós determinamos o ângulo vertical como zênite menos 270 graus. Agora, abordando um pouquinho sobre a distância horizontal, esta é medida entre dois pontos no plano horizontal. Este plano, conforme indicado na figura a seguir, passa tanto pelo ponto A quanto pelo ponto B em questão. Então, podemos observar que essa distância horizontal, representada por DH, pode passar tanto pelo ponto A quanto pelo ponto B. Já a distância vertical ou diferença de nível é a distância medida entre dois pontos num plano vertical, que é perpendicular ao plano horizontal. Então, a distância vertical é perpendicular, ou seja, ela forma um ângulo de 90 graus em relação ao plano horizontal.
E este plano vertical ele pode passar em qualquer um dos pontos, tanto A linha, quanto B linha, ok? E a distância inclinada? A distância inclinada é a distância medida entre dois pontos em planos que seguem a inclinação do terreno. Então, nós podemos observar na imagem, representada por DI, é a distância que segue a inclinação da superfície do terreno. Agora, abordando um pouquinho sobre bússolas, né? O que é bússola? A bússola ela é um instrumento antigo de localização, usado até os dias de hoje, que serve para identificar a localização dos pontos cardeais e, consequentemente, as localizações dos pontos colaterais e subcolaterais. Existem bússolas de dois tipos: as bússolas magnéticas, que se baseiam no polo norte magnético da Terra, a mais utilizada, e as bússolas solares, orientadas pelos pontos onde o Sol se põe e nasce. Mas o que é o conceito de bússola, né? As bússolas são instrumentos que possibilitam a medição do ângulo horizontal formado entre a direção de um alinhamento do terreno e a direção do meridiano magnético. Então, nós temos aí a imagem do norte magnético e um alinhamento, né? Então, a bússola, ela nos mede para nós o ângulo horizontal formado entre esse alinhamento AB e o norte magnético. E como elas são constituídas? As bússolas são constituídas de uma agulha imantada que tem sua parte central repousada sobre um pivô localizado no centro de um limbo graduado. Podemos observar aí o limbo graduado, certo? Aqui, ó, representando em amarelo. E aqui nós temos essa agulha magnética. Este conjunto todo, ele vem condicionado em uma caixa antimagnética para evitar interferências. Então, por influência do magnetismo terrestre, a agulha magnética, quando se encontra na posição de equilíbrio, se orienta sempre na direção dos polos magnéticos. Portanto, agora nós vamos abordar sobre os pontos cardeais, né? Pontos conhecidos pela maioria de nós. Então, em termos acadêmicos, os pontos cardeais são 4. O norte, né, com a inicial N, também chamado de setentrional boreal. O sul, inicial S, também chamado de meridional ou austral. O leste, né, indicado pela letra E ou pela letra L, também chamado de oriente, nascente ou levante, ou seja, onde o Sol nasce, né? E o oeste, representado pela letra O ou letra W, também chamado de ocidente ou poente, por onde o Sol se põe. Entre os pontos cardeais, nós temos os pontos colaterais. Então, por exemplo, entre o ponto norte e o ponto leste, nós temos os pontos colaterais, nós temos o ponto colateral nordeste. E assim, consecutivamente aí, né, nós temos entre o leste e o sul, nós temos o sudeste. E os subcolaterais são pontos intermediários entre o ponto cardeal e o ponto colateral. Então, neste caso, o subcolateral ou o ponto intermediário entre o norte e o nordeste é o nor-nordeste. E assim para os demais pontos ao longo das rodas dos ventos. Então, nós devemos saber também a diferença entre norte geográfico e norte magnético, uma vez que existe essa diferença, né? E também porque a bússola, por exemplo, ela aponta para o norte magnético. Então, a Terra, em sua rotação diária, ela gira em torno de um eixo virtual, representada por esse eixo preto aí, né? Os pontos de encontro desse eixo com a superfície terrestre são chamados de Polo Norte e Polo Sul verdadeiros ou geográfico. Então, quando nos encontramos num certo ponto da Terra, a direção que nos liga ao Polo Norte e ao Polo Sul chama-se direção Norte-Sul verdadeiros. Então, uma coisa interessante de dizer é o seguinte: o Norte verdadeiro, bem como o Sul verdadeiro, nunca mudam. E o norte magnético? O norte magnético é a direção apontada pela ponta imantada de uma agulha em uma bússola. O seu oposto é o sul magnético. Então, nós podemos observar aí, ó,
em vermelho o polo norte geográfico, né? E o norte magnético representado em azul. O norte magnético ele gira em torno do norte geográfico. Se nos situássemos, por exemplo, em um ponto P na superfície do globo, né, nós temos a linha que atravessa o norte geográfico e o norte magnético. Podemos observar que é formado um ângulo entre o norte magnético e o norte geográfico. Salvo em alguns poucos lugares da superfície do globo, o norte magnético nunca é exatamente igual ao norte verdadeiro. E uma outra observação importante é que o norte magnético ele se desloca constantemente em torno do norte verdadeiro, sendo, portanto, mutável. Como eu disse para vocês no slide anterior, né? Essa linha virtual caracterizada pelo norte geográfico, né? Ou sul geográfico. Então, essa linha do norte magnético e sul magnético, ela gira em torno do norte geográfico. Portanto, ela é mutável. Dependendo da época do ano, ela vai mudar. Como ela muda, né, aparece um conceito aí denominado declinação magnética. Ou seja, existe um ângulo entre o norte verdadeiro e o norte magnético, como podemos observar nessa imagem aí. Ok? Então, a declinação magnética local é o ângulo que a direção norte-sul magnética faz com a direção norte-sul verdadeira naquele ponto. Então, para cada ponto do globo, haverá uma declinação magnética, já que ela varia com a posição que se encontra o ponto. A declinação magnética ela não é constante para o mesmo local, pois sofre variações de diferentes causas e efeitos. Então, vamos observar essa imagem, né? Se fixarmos o tempo, a declinação magnética varia conforme a posição geográfica do ponto considerado sobre a superfície da Terra. Aqui nós temos, né, a imagem de um globo, né, apenas em 2 dimensões. Mas, então, a gente tem que imaginar aí, ó, o norte verdadeiro no centro do globo e o norte magnético fazendo tendo essa mudança ao redor do norte verdadeiro aí, ok? Então, por exemplo, se nos posicionarmos nesse ponto a declinação magnética, ela seria esse Dzinho A, e o norte magnético, para quem está neste ponto, estaria à esquerda do norte verdadeiro. Se mudássemos de posição, fôssemos para o ponto B, a declinação magnética seria o dB, e também o norte magnético estaria à esquerda, ó, está à esquerda do norte verdadeiro. Se nos situássemos no ponto C, podemos observar ó, que a linha ela passa tanto sobre o norte verdadeiro quanto o norte magnético. Então, a declinação magnética seria nula. Já se nos encontrássemos no ponto D, a declinação magnética seria esse Dzinho, Dzão, e o norte magnético agora ele estaria à direita do norte verdadeiro. Então, nós podemos observar que esses 4 valores são diferentes, bem como a posição relativa do norte verdadeiro e do norte magnético. Então, como o norte magnético ele pode estar tanto à esquerda quanto à direita do norte verdadeiro, nós devemos adotar uma convenção. Então, por convenção, quando o norte magnético está à esquerda do norte verdadeiro, a declinação magnética é dita oeste ou ocidental, né? Nós vamos verificar isso aí nos exemplos mais para frente. Então, quando o norte magnético está à esquerda do norte verdadeiro, essa declinação é ocidental, e também pode ser denominada aí como D negativo ou DW, tá? Caso o norte magnético se encontre à direita do norte verdadeiro, a declinação agora já é dita este ou oriental. Também pode ser representada como D positivo ou DE. E como saber qual é a declinação em cada posição do globo terrestre em determinada época do ano? Para isso, os observatórios astronômicos eles criaram mapas ou cartas, mapas isogônicos ou isopóricos, para a gente poder determinar qual que é essa declinação magnética. Então, no caso das linhas ou curvas isogônicas, elas são os lugares dos pontos que têm a mesma declinação na data de elaboração do mapa. Por exemplo, esse mapa foi elaborado em janeiro de 1965.
Então, os pontos da superfície que têm o mesmo valor de declinação num determinado instante, se eles forem unidos, eles formam as linhas isogônicas. Então, por exemplo, nós poderíamos aí pegar, nesse ponto 18 aí, ó, essa linha 18 aí, ó, que atravessa o Brasil, se nós estivermos sobre essa linha nessa época dessa carta, a gente teria a mesma declinação magnética. Já os mapas isopóricos, né, a gente obtém, pode ser definido como o lugar dos pontos que tem a mesma variação anual de declinação, tá? Então, nós temos aí, por exemplo, seguindo essas linhas isopóricas aí, né? Então, os mapas isogônicos e isopóricos são publicados periodicamente pelos observatórios astronômicos, né? Com as curvas isogônicas, podemos obter a declinação em qualquer local na data do mapa, e com as curvas isopóricas, podemos obter a variação anual de declinação magnética e fazer a correção para qualquer data. Qual que é a novidade para vocês? É que nós não iremos utilizar esses mapas, né? Só exemplifiquei para vocês, né, que elas são publicadas, porém hoje existem meios mais fáceis para podermos determinar essa declinação magnética. Então agora eu vou resolver para vocês dois exemplos práticos, sendo este o primeiro, no qual eu abordo o seguinte: em uma cidade, a declinação no ano de 1973 era 15 graus e 32 minutos ocidental. Sendo a variação média de declinação de 8 minutos ocidental, determinar a declinação no ano de 2007. Então, nós temos um esboço aí, né, um norte verdadeiro, né, uma linha imaginária do norte verdadeiro, e o exercício nos diz que em 1973, o norte magnético tinha uma declinação aí, ó, de 15 graus e 32 minutos. O exercício nos diz ainda que a variação média de declinação era ocidental, sendo 8 minutos, né? Então, como que nós devemos proceder? A primeira ideia que nós temos que ter é o seguinte: a gente sabe qual é essa diferença de anos entre 2007 e 1973. Então, essa diferença de anos é de 34 anos, tá? Então, qual que é essa variação total? Se a cada ano a declinação média é 8 minutos ocidental, ou seja, ele está se distanciando do norte verdadeiro, basta multiplicarmos esse número de anos por esse 8 minutos, que nós vamos encontrar quanto mais ele se afastou do norte verdadeiro, ou mesmo da data de 1973. Então, ele se afastou ao longo desses 34 anos em 4 graus e 32 minutos, correto? E qual que é a declinação total, então? A declinação no ano de 2007. Nós temos, então, que, ó, como ele afastou do ano, né? Nós já tínhamos uma declinação no ano de 1973 e ele ainda afastou, porque a declinação ela era ocidental, basta somarmos a declinação até 1973, mais a de 73 até 2007. Então, neste caso, nós teríamos aí uma declinação de 20 graus e 4 minutos no ano de 2007, correto? Neste outro exemplo, né, o exercício nos dá a seguinte questão. No ponto 2, a declinação em 1981 era 22 graus e 10 minutos oriental. Sendo a variação anual de 9 minutos ocidental, determinar a declinação para o ano de 2020. Então, vamos ao esboço, né? Mais uma vez a linha imaginária do norte verdadeiro. Agora, o problema nos informa que a declinação era oriental, de 22 graus e 10 minutos, no ano de 1981. Sendo a variação anual de 9 minutos ocidental, ou seja, a variação anual agora, ela não é mais oriental, ela não está se afastando do norte verdadeiro, porém ela está se aproximando. Agora ela é 9 minutos ocidental. Então, o norte magnético vai se encontrar entre o norte verdadeiro e o norte magnético de 1981, correto? Então, qual é essa declinação? A gente quer saber primeiro, tem que saber primeiro qual a variação ocidental, né? Ou seja, de 1981 até 2020, qual que foi essa variação? Para depois saber qual que é a declinação magnética, né? Essa variação de 2020, essa declinação para o ano de 2020. Então, vamos aos cálculos. Mais uma vez, nós temos que saber a diferença de anos, né?
Então, de 2020 para 1981, nós temos 39 anos. E, como a cada ano a variação é de 9 minutos, né? 9 minutos vezes 39 anos, nós temos uma declinação aí de 5 graus e 51 minutos. Porém, agora essa variação é ocidental, correto? Então, qual vai ser a declinação em 2020? Vocês concordam que a declinação em 2020 ela não mais se afastou do norte verdadeiro e sim se aproximou? Então, nós não vamos mais somar, nós temos que subtrair este valor, correto? Então, a declinação em 2020 é igual a 22 graus e 10 minutos menos os 5 graus e 51 minutos no sentido oriental. Então, a declinação será de 16 graus e 19 minutos oriental, ok? Então, pessoal, aquilo é para efeitos de cálculos, né? Aqueles exemplos nós podemos calcular, mas atualmente, né, com a tecnologia, nós já temos aplicativos que calculam para nós essa declinação magnética. Inclusive, esses aplicativos estão online, né? Nesse site NOAA, né, da National Oceanic and Atmospheric Administration, esse site é uma calculadora que encontra essa declinação magnética. Então, tem versões podemos encontrá-las tanto em computadores, temos versões também para celulares, tá? Aqui neste slide, eu deixei para vocês os links para quem quiser acessar, tiver um interesse, é bastante legal, bem interessante, tá? Então, como que funciona quando você entra na página? Quando você entra na página, nós temos aí, né, o valor estimado da declinação magnética. Se você não sabe a latitude e a longitude, né, que poderiam ser colocadas aqui, ó, a latitude e a longitude, o que você faz? Você vem aqui em localização e digita sua localização, ok? Então, neste caso, eu digitei São Gotardo, cliquei aqui neste ícone, aí logo já apareceu a latitude e a longitude da cidade, tá? Aí nós podemos agora ver para qual data nós queremos, tá? A declinação magnética, e o resultado que vai nos ser fornecido, nós podemos optar também por serem página de internet, planilha de Excel, PDF, entre outros aí. E depois é só clicar em calcular, ok? Então, com a página HTML aí, a gente tem aqui, ó, para o ano, para o dia 30, né? 3 de 2020, nós temos uma declinação de 22 graus e 15 minutos oeste por ano, tá vendo? Então, ó, ele muda 5 minutos oeste por ano. Você coloca para apresentar o resultado em PDF, né? A página que sai é desse jeito aqui, tá bom? Espero que vocês tenham tido um proveito dessa aula, ok? E estou aguardando as dúvidas para que a gente possa saná-las.